Teatro Caos segue com a segunda temporada da série de videoaulas Falando de Teatro com o Caos. São 6 episódios que terão como tema o teatro latino-americano. As aulas são apresentadas pelo ator, professor e doutor em literatura brasileira Evandro Neto. O programa é destinado a alunos do ensino médio interessados em teatro no geral. O episódio de hoje será sobre o teatro na Argentina. Faremos um recorte a partir da década de 1980, com ênfase no chamado Teatro Aberto, movimento que surgiu como reação à ditadura militar. Se inscreva no nosso canal e ative o sininho para receber as notificações. E se gostar do conteúdo, dá uma curtida. Boa aula! Oi pessoal, tudo bem? Comecemos então a abordagem do teatro latino-americano a partir da análise do teatro em alguns países, de forma particularizada. Para dinamizar nossa aula, faremos um recorte específico da história do teatro nesses países e assim tentar aprofundar um pouco a nossa abordagem. O primeiro país que trataremos aqui no nosso encontro será a Argentina. O período do teatro argentino que vamos abordar hoje é um recorte feito a partir da década de 1980. Em 1981, surgiu na Argentina o movimento Teatro Aberto, como reação da classe teatral à ditadura militar. O seu êxito consistiu em aliar a qualidade de espetáculos de forte projeção popular a uma dramaturgia voltada para temas em estreita relação com a situação em que vivia o país naquele momento, como, por exemplo, o exílio, os desaparecimentos políticos e o terror praticado pela ditadura. A história do movimento Teatro Aberto começou no fim da década de 80, quando um grupo de dramaturgos e atores, reunidos em torno da Sociedade Geral de Autores da Argentina, formulou a pergunta-chave para o teatro naquele momento: como demonstrar a resistência e a existência nas condições de censura que imperavam? Oswaldo Dragum, um dramaturgo com uma longa trajetória de compromisso com as transformações sociais e políticas, propôs a organização de uma mostra de teatro argentino contemporâneo. Um grupo de dramaturgos, então, foi convidado a escrever peças de um ato apenas, cuja temática ficava a cargo de cada autor, sem limitações ideológicas ou estéticas. A mostra aconteceu no Teatro Picadeiro e reuniu 21 peças num programa de uma semana, com 3 espetáculos por dia. A produção foi custeada pela venda antecipada de ingressos, que se esgotaram uma semana antes da abertura do evento. Essa forma teatral resistente e rebelde consistia na representação durante 2 meses de 20 obras breves por dia, durante 7 dias. Essa ação foi construída a partir da utopia de que o teatro tinha que responder de alguma maneira ao que estava acontecendo. Alguns estudiosos acreditam mesmo que o Teatro Aberto foi uma antecipação do movimento de massa e das assembleias de bairro que surgiram nos anos 90 na Argentina. A adesão do público foi esmagadora. O Teatro Aberto parecia ser uma tribuna de resistência à ditadura, um aglutinador da unidade social tão esperada naquela época. Por todo o país se criaram formas de agrupamento artístico similares, como a dança aberta, música sempre, o livro aberto, poesia aberta, entre outras. Uma semana após o início do ciclo, bombas foram jogadas, detonadas no teatro durante a apresentação do espetáculo Terceiro Incluído, de Eduardo Pavlovsky. 48 horas após o atentado, o grupo organizado, formado por Oswaldo Dragum, Rivera Lopes, Luiz Brandoni e Pepe Soriano,
acompanhado pelo arquiteto Adolfo Esquivel e pelo escritor Ernesto Sábato, informou a uma ampla assembleia de simpatizantes e à imprensa a sua adesão de continuar com os trabalhos e com o movimento. Em 1982, o movimento apresentou o seu segundo ciclo de resistência política e artística. Foi organizado um concurso de dramaturgia aberto a todos os autores do país. Um júri, composto de artistas de teatro, selecionou peças da capital e também das províncias. Além de duplicar o número de espetáculos na mostra, foi realizado um ciclo experimental. Organizaram-se seminários, cursos e mesas redondas sobre temas atuais do teatro argentino, mas também do teatro latino-americano. O ciclo foi financiado pela venda do livro Teatro Aberto 81, que continha todas as peças do primeiro ciclo. Entretanto, o projeto mostrou-se muito ambicioso. No plano artístico, houve pouca inovação e, apesar dos esforços, o movimento não teve o alcance popular esperado. Além disso, o acirramento no contexto da política interna argentina, que levaria a ditadura ao extremo ao iniciar a Guerra das Malvinas contra a Inglaterra para ampliar o seu poder, diluiu a iniciativa do teatro aberto. O terceiro ciclo, então, em 83, foi planejado como uma espécie de revisão dos 7 últimos anos trágicos do país. O movimento decidiu ganhar as ruas, dando ênfase à criação coletiva, procedimento amplamente utilizado nos demais países da América Latina. O ciclo teve início com um ato político que reuniu nas ruas de Buenos Aires diversas murgas. Murgas são grupos musicais que se apresentam durante o carnaval. Grande parte, além disso, houve também grande parte da classe teatral, da participação da classe teatral. A manifestação coincidiu com o clima político de restauração da democracia, promovendo um teatro de rua nunca antes visto na cidade. O movimento, dessa forma, assumiu um caráter decididamente popular. Depois de intensas discussões sobre o futuro do teatro aberto, a sua comissão diretiva decidiu fazer uma pausa para avaliar os rumos do movimento. Em 85, então, realizou-se o 4º ciclo, dedicado a uma nova dramaturgia. Paralelamente, o teatro de rua tomou conta da cidade. O ciclo denominou-se Teatraço, e dele participaram grupos amadores, titeriteiros, murgas e artistas convidados de vários países da América Latina. Porém, a partir de 86, não houve uma reedição desse Teatraço, e tampouco voltaram a se apresentar os ciclos do teatro aberto. Então, para que a gente possa perceber como esse teatro aberto se manifestou e como ele acabou representando esse momento histórico, vale a pena a gente fazer uma pequena abordagem aqui na aula sobre uma das dramaturgas que participou ativamente com as suas peças no movimento do teatro aberto, que foi a Griselda Gambarro. Uma de suas peças, que a gente vai analisar brevemente, A La Mala Sangre, foi publicada em 1984 e mostra uma atualização dessa temática envolvendo a ditadura militar por meio da contextualização da revolta universalizada da rebeldia feminina de uma personagem chamada Dolores, que rompe com o autoritarismo patriarcal. Isso, naturalmente, pode ser visto em qualquer momento histórico, não somente no momento de ditadura militar. A rebeldia de Dolores aparece, então, primeiramente, por meio da resposta adolescente, inconsciente, como uma espécie de autoafirmação. A revolta contra a debilidade da mãe, a revolta contra o autoritarismo do pai, enfim. Essa resposta, que pode ser lida de forma metafórica como a subversão do movimento espontâneo das massas, que estava sendo gestada nesse momento na Argentina, aparece como uma resistência consciente quando Dolores, que é uma garota de classe média alta,
começa a se relacionar com as camadas mais pobres, com os mais fragilizados. Por exemplo, ela escolhe se relacionar afetivamente com um professor que tem um problema de corcunda. E é nessa forma de relacionamento, na forma como Dolores se relaciona com as pessoas, com os outros indivíduos, é que nós podemos ver de novo, de forma metafórica, o silêncio da Argentina ditatorial. Em um momento de rompante, ela diz, Dolores diz, o silêncio grita, eu me calo, mas o silêncio grita. Evidentemente, a gente não pode aquilatar, julgar a obra apenas como uma questão de representação política. Há aqui elementos estéticos e psicológicos que são muito poderosos e muito valiosos. A obra, ao se referir a um passado traumático, realiza esse processo performático de dinamização do presente. Por isso que é interessante, para além de questões políticas apenas, para além de questões estéticas ou ideológicas, há esse vínculo, essa relação entre passado, a leitura do passado, para alcançar um significado no presente. E isso se realiza na obra, por meio de um resgate do passado, mas sempre pensando nessa incorporação do presente. Os apontamentos anteriores que a gente fez aqui a respeito de todo esse movimento do teatro aberto, baseado agora nessa peça específica, também aparece em outras peças da autora, como O Sol Nascente de 84, A Antígona Furiosa de 86, e isso faz com que a gente possa considerar a literatura dramática de Griselda Gambarro como um ato de resistência histórica, e também genérica, porque a mulher, nesse sentido, pode possibilitar uma mudança se unindo aos mais fracos. Nesse sentido, Dolores, ela, enquanto a mulher de classe média, ela pode surgir como uma centelha, uma faísca de transformação ao unir as suas dores, por isso, interessante, o nome já se chama Dolores, as suas questões, tanto do universo individual que dizem respeito à mulher, mas a questões sociais. Então, quando a Griselda faz essa junção, é isso que possivelmente ela também quer dizer. E assim, já encaminhando aqui a aula para o final, nós podemos observar que da mesma maneira que aconteceu aqui no Brasil nas décadas de 60 e 70, com o teatro de militância, que foi o teatro que surgiu em resposta à censura da ditadura militar, o compromisso com a realidade, no caso do teatro aberto da Argentina, foi a tônica que sustentou muitos artistas argentinos dentro do país e fora do país também. E isso quer dizer que essa forma de expressão artística não significa estritamente um simples realismo ou um teatro panfletário que não tem um compromisso estético, que não respeita uma definição estética. Ao contrário, muitas vezes, no caso do teatro aberto argentino, as criações e esses próprios criadores refletiram sobre a violência e sobre a repressão através de fórmulas estritamente ou extremamente metafóricas, dada a própria condição de censura em que eles se encontravam. E nesse sentido, nessas formas artísticas de expressões metafóricas, eles conseguiam transmitir a condição de repressão em que se encontravam. E é isso, meus amigos e minhas amigas, eu espero que vocês tenham gostado. Voltamos na próxima aula com o teatro no México e vamos dando continuidade às nossas análises sobre o teatro latino-americano. Um beijo, até a próxima!